tratar do tema das fraudes, a gente tem 3 perguntas orientadoras, ou tipo, a pergunta orientadora é o que é que eu faria se eu quisesse minimizar, ter o mínimo de fraudes que fosse economicamente viável. E essa pergunta subdivide-se em 3. A primeira pergunta é quanto é que me custa pesquisar ligações. A segunda é qual é o retorno económico de regularizar uma fraude. E o terceiro é quantas fraudes tem o meu sistema, qual é a propensão dos usuários à fraude. Então, a primeira pergunta, quanto é que custa pesquisar ligações? Vocês escolhem um método e veem quanto é que custa esse método. Por exemplo, aqui este é um método utilizado pela Saneago, que eles com uma haste de escuta conseguem pesquisar, um operador consegue pesquisar 300 ligações dia, significa que um operador, ou seja, é um método bastante superficial, mas vocês também poderiam colocar aqui, olha, um operador consegue inspecionar 10 ligações por dia, desmontando o cavalete e tudo mais. Então, aqui vocês colocam uma taxa que é adequada ao método de pesquisa de ligações. Então, quanto é que um operador consegue, quantas ligações ele consegue pesquisar? Depois dão um salário ao operador, mais os custos de deslocamento e calculam um custo unitário de reais por ligação inspecionada ou pesquisada. A segunda pergunta é qual é o retorno económico de encontrar uma fraude? No seminário de perdas da ARSAI, na altura eu só tinha colocado aqui a receita, ou seja, o retorno económico seria o prejuízo evitado, mas entretanto nasceram mais 2 componentes, que é porque o prejuízo evitado é o período em que essa fraude é uma fraude e depois mais tarde ela vai ser uma receita regular, ou seja, é o período depois dela estar regularizada. E ainda falta colocar os custos de mão de obra e de regularização, os custos de obra civil. Então, isto seria o retorno económico de detectar uma fraude. O prejuízo que foi evitado, a receita que vai gerar e os custos de regularizar. O prejuízo evitado é a duração média da fraude, e se vocês tiverem um programa de pesquisa de fraudes durante o ano todo, significa que metade das fraudes vocês detectam na primeira metade do ano e a segunda metade na segunda metade. Então, significa que a duração média de uma fraude seria 6 meses. Depois, a duração da fraude multiplica-se pelo consumo médio da ligação, multiplicado por um fator de irregularidade. Muitos prestadores de serviço notam que um usuário fraudulento consome mais do que um usuário que não seja fraudulento. E isto depois multiplica-se pelos custos de produção de água. Então, qualquer coisa, uma fraude vai evitar, isto é um prejuízo que está a ocorrer para a companhia e isto seria o facto de a gente encontrar uma fraude vai evitar este prejuízo. Depois a segunda componente é a receita regular. A outra metade do ano em que o usuário está regular, então é a duração, são os outros 6 meses, vezes a tarifa, aqui a gente já aplica a tarifa, e o consumo médio. Aqui já não tem aquele fator aquele 1.5 ou aquele fator de irregular, porque ao ser, no momento em que o usuário paga pela sua água, ele tem um consumo mais racional e é menos esbanjador, digamos assim. E depois a última componente seriam os custos de regularizar. Aqui a gente coloca os custos de mão de obra e civis, e só que a gente divide, como isto são tudo custos anuais ou retornos anuais, a gente divide isto pela vida útil da ligação regularizada. Se vocês tiverem usuários que são muito propensos ou que são especialistas e são fraudulentos recorrentemente, então vocês sabem que cada 5 anos ou cada 3 anos já estão lá outra vez a fazer esta nova obra. Mas se vocês sabem, olha, este usuário ficou regular e não volta ao comportamento fraudulento, então dura 20 anos esta obra que se fez. Então, com estas 3 componentes, a gente tem o retorno económico de uma fraude. Sabendo
o retorno económico, o retorno médio de uma fraude detectada e reparada e o custo de inspecionar, a gente divide uma pela outra e ficamos com o nível económico de fraudes, que neste caso o nível económico de fraudes deste sistema seria uma fraude 0,62 por 1000 ligações. Se no nosso sistema nós tivermos fraudes acima de 1,62, significa que é preciso intensificar a pesquisa de fraudes. Se tivermos menos de 1,62, não convém pesquisar tantas fraudes, porque os meus usuários não são propensos às fraudes. Os meus usuários, ou o meu método de pesquisa também não é mais produtivo, digamos assim. Vocês vão receber um exercício que traz aqui um sistema, um município qualquer, com ligações, e aí vocês escolhem o erro a mostrar. Vocês vão tentar saber quantas fraudes existe em um sistema, em um município, através de uma amostragem. Vocês escolhem o erro amostral e escolhem o nível de confiança. Se vocês escolherem erro amostral 0, então é preciso pesquisar as 50 mil ligações. Então tem aqui estas duas coisas. Está aqui este site, que também está lá no exercício, vocês entram neste site, colocam lá, aqui diz população, aqui vocês vão colocar o número de ligações que vocês têm, depois escolhem aqui o erro amostral que vocês querem, o nível de confiança, se a população é mais homogénea ou menos homogénea, eu aqui colocaria menos homogénea, e depois calcular. E depois esta coisa joga lá na fórmula e diz quantas ligações vocês deveriam pesquisar. Então está aqui este site para calcularem, para a calculadora amostral. Ok, a gente tem de saber se temos muito peixe no mar ou se a gente tem pouco peixe no mar, se a gente tem muitas fraudes no nosso sistema ou poucas fraudes, e de acordo com isso ajustar a nossa prática de pesquisa. Agora vamos usar isto para balanço hídrico, os volumes de fraudes. Uma coisa é se sabemos quanto é que é as fraudes, agora vamos procurar volumes. Então, o volume das fraudes é as fraudes existentes multiplicados pelo consumo, multiplicado pela sua duração. A gente vai ter que classificar as fraudes as existentes. Dentro das existentes temos aquelas que são pesquisadas e aquelas que a gente não pesquisa, porque não é rentável pesquisar todas. Depois, dentro das pesquisadas, a gente vai detectar fraudes. Algumas vão ser detectadas e outras não vão ser detectadas. E dentro das que a gente não pesquisou, a gente tem fraudes que não seriam detectáveis, mesmo que a gente pesquisasse, e a gente tem fraudes que a gente detectaria se a gente pesquisasse. Este seria o balanço das fraudes. Estas duas aqui, fraudes pesquisadas, mas que elas não foram detectadas, é como a gente passa no aeroporto e a gente tem lá a nossa... temos lá a nossa carga de droga e ela não foi detectada, tem aqui esta parte que são as tais fraudes de excelência. Isto a gente tem de estimar, isto é estimar o desconhecido, e então a gente tem de colocar aqui qualquer coisa. Dependendo do nosso método usado, a gente coloca, olha, uma em 100 fraudes a gente não detecta, ou uma em 5 fraudes a gente não detecta. Esta relação é um número completamente subjetivo, ou seja, a gente tem de perguntar aí aos prestadores de serviço, de acordo com o método, qual é a percentagem de fraudes que a gente deixa passar mas que não dá para detectar. Então, isto eu falei agora. Imaginemos que naquele município anterior a gente descobriu 10 fraudes, 10 fraudes aquela amostra de 8.000 que a gente fez, temos 1,24 fraudes por 1000 ligações. Com este número de fraudes que a gente detectou e mais esta taxa de fraudes de excelência, digamos assim, a gente consegue calcular as fraudes pesquisadas, mas que elas não foram detectadas. Então, com este valor, o que a gente encontrou no campo, mais este número dark ou oculto, a gente calcula estas duas. Estas duas percentagens ou probabilidades, nem são percentagens, probabilidades, são as mesmas que
deste campo, daquelas que a gente não pesquisou. Então, estes dois números repetem-se aqui em baixo. Estes dois números a gente soma para aqui e conseguimos saber as fraudes existentes no nosso sistema. Ou seja, este sistema, a gente encontrou 10 fraudes em 50 mil, mas então a nossa inferência é que na realidade existam 2,51 fraudes no nosso sistema, apesar de só ter encontrado aqui 10. Cada uma destas parcelas das fraudes tem uma duração diferente. Aquelas que a gente detecta, elas duram só 6 meses. As outras duram 12 meses. Então, é só multiplicar aqui, por acaso está aqui, está 22, isto aqui devia ter um... Sim, ou seja, aqui a gente coloca o volume, o padrão de consumo de um usuário fraudulento, coloca em todo lado e calcula pelas ligações existentes em cada uma destas classes e ficamos com os metros cúbicos. Então a gente sabe que a gente tem no nosso sistema 63 ligações fraudulentas e o volume de fraudes são 15 mil metros cúbicos de água. Vou passar isto. Imaginemos que vocês são reguladores e aqui a maioria até... E vocês até regulam por qual é o nível económico ou qual seria o nível económico de fraudes. Aqui, este slide tem 3 situações. No exercício que eu vou passar, aliás, até vou mostrar lá no exercício, a gente tem 3 situações possíveis. E estas 3 situações, elas vão receber do regulador, ou deviam receber do regulador, indicações diferentes. Então, se a gente está aqui num sistema que só tem 10 fraudes e os usuários têm baixa propensão à fraude, a gente vai usar o volume de fraudes que deu no sistema. Se a gente está aqui no break-even, que é justamente o volume, ou seja, de nível económico de fraudes, a gente vai usar este volume para o volume regulatório de fraudes. Mas se a gente tiver 16 fraudes, a gente encontrou mais fraudes, então significa que quando a gente está aqui nesta situação de muitas fraudes, o prestador de serviço tem a opção de fazer mais pesquisas, porque é viável e é económico. Então, nesta situação, o regulador devia não aceitar estes 24 mil, porque é da responsabilidade do prestador de serviço conseguir baixar o número de fraudes para 20 mil. Então, isto é um exercício que a gente vai passar para vocês e vocês vão ter lá 3 municípios e vocês vão ter que emitir uma recomendação, o que é que o município deveria fazer. Tac. Já falei. Ok. Pronto, era isto que eu queria falar. Deixa eu apresentar aqui agora a planilha. Alô? Pronto, esta é a planilha que vocês vão receber. Tem aqui uma pequena introdução, depois tem aqui uma primeira aba que vocês inserem aqui os valores. Já está tudo preenchido, mas basicamente tem aqui vocês podem substituir os valores por situações que sejam mais familiares para vocês e tentar simular outro tipo de situações. Depois tem aqui a parte da amostragem, tem aqui o link em que vocês colocam, se vocês usarem outro município, colocam aqui outras quantidades. Depois tem aqui o balanço de fraudes e de volumes. Esta planilha faz aqui o balanço de fraudes automaticamente e faz o balanço de volumes também. E depois tem aqui uma parte para clandestinas, só que é assim, clandestinas é uma coisa altamente subjetiva, não é subjetiva, tipo, é tão particular, necessita de estudos e mais alguma coisa. Aqui tem uma sugestão para calcular a área, ou seja, mas eu até nem me atrevo a explicar assim tanto esta metodologia, porque ela não tem grande ciência. Mas, por exemplo, vocês têm 5 assentamentos irregulares, com não sei quantos quilómetros quadrados, vocês colocam lá uns arruamentos, tamanho das unidades habitacionais, colocam lá o tamanho do agregado familiar e um per capita e sai um volume qualquer dessas áreas. Então,
ou seja, isto é talvez com o Google Maps ou com os drones, ou é uma estimativa por áreas e tentar identificar a densidade populacional que existe em áreas irregulares. Então está altamente subjetivo, podem modificar isto à vontade, mas quem tiver problemas de áreas clandestinas, está aqui uma sugestão, mas que eu tenho a certeza que vocês vão conseguir calcular ou estimar melhor. Depois tem aqui este exercício regulatório, a gente tem, estão aqui, ou seja, estas contas que a gente fez nas abas anteriores, agora estão em si em uma linha só. A gente tem aqui o município Arndópolis, o município Ritápolis, Rebecópolis e Fernandópolis. Então, e cada um deles tem aqui, já tem alguns valores pré-preenchidos e tem fraudes encontradas diferentes. E agora vocês vão ter que calcular os restantes valores que estão todos vazios. E no final dos valores todos, é preciso escrever aqui duas situações. Uma é qual seria o volume de fraudes eficiente para os 3 municípios e qual seria as recomendações que vocês dariam ao prestador, se ele precisa de pesquisar mais ou se ele precisa de pesquisar menos, ou se está bem ou não. Então estão aqui estes 3 campos que seriam os resultados do exercício para internalizar este exercício. Ok, basicamente seria isto.